Olá! Hoje o nosso papo é sobre as chaves de API do Amazon Bedrock, uma ferramenta super poderosa que veio para simplificar e muito a forma como as aplicações se conectam com inteligência artificial generativa. Olha, quem já mexeu com a autenticação da AWS sabe como é. Às vezes parece um verdadeiro labirinto, cheio de roles, policies de segurança. Mas e se existisse um atalho, um caminho bem mais direto para acessar o Bedrock? É exatamente aí que as chaves de API do Bedrock entram. A ideia delas é essa: facilitar a vida na hora de autenticar a identidade de quem está fazendo requisições direto para a API do Bedrock. Beleza, então vamos mergulhar nisso. No fundo, uma chave de API é uma credencial, mas não qualquer uma. É uma credencial usada especificamente para as ações do Amazon Bedrock e do Bedrock Runtime. Sabe aquele processo mais tradicional de configurar uma identidade IAM completa, gerar credenciais gerais da AWS e tudo mais? Então, com as chaves de API, a gente pode criar uma credencial específica só para o Bedrock. Isso otimiza o processo inteiro. E agora vem a parte mais interessante. Não existe só um tipo de chave, não. O Bedrock oferece dois tipos bem diferentes. E olha, escolher o certo é uma decisão fundamental. Para ficar bem fácil de entender, vamos pensar numa analogia. A chave de curto prazo é como um cartão de acesso de hotel, sabe? Ele dá um acesso seguro, mas só por um tempo limitado. Já a chave de longo prazo, essa é como a chave física da porta de um prédio. É conveniente, claro, mas imagina o tamanho do risco se ela cair nas mãos erradas. Certo. Saindo da analogia e indo para os detalhes mais técnicos, a escolha entre uma e outra sempre cai naquele dilema clássico, né? Segurança de um lado, conveniência do outro. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. As chaves de curto prazo foram feitas para produção, ponto. Elas herdam permissões de uma seção que já existe, são bem mais seguras. Já as de longo prazo são para exploração rápida, para aquele primeiro uso, elas até criam um usuário IAM sozinhas para facilitar o processo. E aqui está um ponto crucial. A chave de curto prazo é válida por, no máximo, 12 horas, ou o tempo de duração da sessão que a criou. O que for menor, é bem restrito. E olha, isso não é só uma sugestão, não. A própria documentação oficial da AWS bate muito nessa tecla. Eles deixam um aviso bem claro. As chaves de longo prazo são para começar, para explorar. Mas na hora de construir aplicações seguras e que precisam escalar, a história muda completamente. Tá legal, mas e na prática? Como a gente de fato cria e usa essas chaves? A boa notícia é que o processo é bem direto ao ponto. Dá para gerar as chaves tanto pelo console de gerenciamento da AWS quanto pela API. E uma dica bem legal, para chaves de curto prazo numa aplicação, existe até uma biblioteca chamada AWS Bedrock Token Generator, que ajuda a lidar com a atualização automática. Usar a chave é mais simples ainda. A gente pode definir como uma variável de ambiente padrão que os SDKs da AWS já reconhecem, ou simplesmente passar a chave direto no cabeçalho de autorização da chamada de API. Mas atenção, um ponto importante. Essas chaves não funcionam para tudo. Elas têm suas limitações. São ótimas para as ações principais do Bedrock e do Bedrock Runtime, mas para algumas operações de streaming ou para usar com os agents e automação de dados, elas não vão funcionar. Segurança é a palavra-chave aqui, não tem jeito. Então vamos falar sobre como lidar com aquela situação que ninguém quer, uma chave comprometida. O que fazer? Se uma chave de longo prazo vazar, existem várias opções para revogar o acesso dela imediatamente. A primeira opção é desativar. Pensa nisso como se fosse um interruptor. A chave é desligada, mas não destruída. É perfeito para situações temporárias. Se o valor secreto da chave foi exposto, a melhor jogada é redefinir. Essa ação cria uma senha totalmente nova para a chave e a antiga para de funcionar na hora. E por último, para uma revogação definitiva, a opção é excluir a chave de vez. Mas atenção, essa ação é irreversível. Uma vez excluída, já era. Agora, para chaves de curto prazo, a abordagem é diferente. Como elas estão amarradas a uma seção, para invalidar a chave, a gente precisa invalidar a seção inteira da role que a criou. Certo? Depois de tudo isso, qual é a lição mais importante que fica? No fim, tudo se resume a isto. Para aplicações em produção, a escolha certa são as chaves de curto prazo. Elas oferecem rotação automática, têm vida útil limitada, ou seja, segurança máxima.
Já para exploração e demonstrações, as chaves de longo prazo são convenientes por causa da configuração rápida. Fica claro que escolher a chave certa não é só uma decisão técnica. É, na verdade, uma decisão estratégica que define toda a postura de segurança de uma aplicação desde o primeiro dia.